Cada um dos polinômios seguintes representa uma diferença de 2 quadrados. Fatora esses polinômios. Por exemplo, aqui eu tenho a ao quadrado menos 64. Se você observar, esses dois números são ao quadrados. Diferença de quadrados, ele vai aparecer a diferença, então ele vai aparecer obrigatoriamente aqui o sinal de menos. De 2 quadrados, então o primeiro número ao quadrado, o segundo ao quadrado. Como resolve? Para resolver, você tem que calcular a raiz quadrada do primeiro e calcular a raiz quadrada do segundo. E quem é a raiz quadrada de a ao quadrado? Então, a gente vem para aquela questão de raízes. Por exemplo, se eu tenho a raiz quadrada de a ao quadrado, o índice é 2, então aqui é só você cortar, ó, e cortou a raiz e ficou aqui o a. Se você tem aqui raiz quarta de a elevado a 4, corta aqui o 4 com 4, sobra a, certo? Raiz quadrada de a elevado a 4, então k, 4 dividido por 2 dá 2, então fica a elevado a 2. Sempre no caso, só vai ter a raiz quadrada se o expoente for par, porque aí no caso par vai ser a metade, ok? Então vamos lá, raiz quadrada de a ao quadrado vai ser a, ok? Repete o menos, raiz quadrada de 64 é 8, então eu vou ter a menos 8 vezes a mais 8, eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, vamos fatorar esse outro aqui. Agora, eu vejo que aqui eu tenho uma subtração fora e aqui agora eu não tenho fora. Se dentro representa um número, então é um fator. Como resolve aqui? Calcula a raiz quadrada de 100 e a raiz quadrada de b ao quadrado. Então, raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de b ao quadrado, b. Então, vai ficar 10 menos b vezes 10 mais b. Ele vai ficar o produto da soma pela diferença de dois termos, certo? A fatoração é o contrário do produto notável. Aqui é a mesma coisa. Qual a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Qual a raiz quadrada de 0,25? 0,5. Aí, é só fazer x mais 0,5. Pronto. Respondida aqui a questão. Então, lembrando que você tem que calcular a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Mesma coisa aqui, ó. Vamos lá. Raiz quadrada de 16, 4. De b ao quadrado, b. De 9, 3. De c ao quadrado, c. Lembrando que eu estou corrigindo, calculando a raiz quadrada. Então, se você colocar o mais aqui primeiro e depois colocar o b, vai dar a mesma coisa. Ou menos vai dar a mesma coisa. Porque tanto faz colocar produto da soma pela diferença de dois termos. O que você tem que observar é que tem que ter os mesmos termos, um com sinal de mais e outro com sinal de menos. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. E de y ao quadrado, y. Então, agora é só repetir com o sinal invertido. Então, tanto faz vir primeiro como depois. Então, vamos lá. Raiz quadrada de a elevado a 4. É aquilo que a gente observou. A elevado a 4. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Então, vai ficar a elevado a 2. Raiz quadrada de c elevado a 4 vai ser c elevado a 2. Então, aqui a gente fecha parênteses e repete a ao quadrado mais c ao quadrado. Lembrando que aqui eu tinha a diferença de quadrados. Aqui também, diferença de quadrados. Perceba que também os expoentes são pares. A raiz quadrada de a elevado a 6, então a metade de 3 de 6 é 3. De b elevado a 6 é b elevado a 3. E de 0,01 vai dar 0,1. Que a raiz quadrada de 0, a raiz quadrada de 1 é 1. Como tem duas casas, o resultado da raiz só vai ter uma. Então, aqui é só repetir. Lembrando que repete logo na frente, entre parênteses. É obrigatório parênteses, viu? Só que aqui você vai colocar agora o sinal de mais. Aqui, raiz quadrada de x elevado a 4. Então, vai ser x elevado a 2. Raiz quadrada de 100
10. Então, vai ser x ao quadrado menos 10 vezes x ao quadrado mais 10. Vamos ver a próxima. Fatorando, então, eu quero fatorando essa diferença de quadrados. Então, calculo a raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Pronto. E a raiz quadrada de y elevado a 6. Como o expoente é 6, a raiz quadrada vai ser a metade de 6. Então, vai ficar y elevado a 3. Como aqui é um quadrado, diferença de quadrados, o resultado vai ser um produto da soma pela diferença de dois termos. Então, um vai ter a soma, outro vai ter a diferença. Tanto faz colocar a soma primeiro e a diferença depois, como do jeito que está. O importante é que coloque sinais diferentes. Vamos ver aqui. Raiz quadrada de 81. 9 de r ao quadrado, r. De s elevado a 4 vai ser s elevado a 2, certo? Aí agora é só colocar 9r mais s ao quadrado e fechar parênteses, está resolvido.